MXRF11 ainda vale a pena? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Satisfação ter você aqui comigo. Então, se você é cotista do MXRF11 ou tem interesse em adquirir cotas do fundo, fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que as informações que eu vou passar aqui vão te ajudar nessa tomada de decisão. Deixa eu me apresentar rapidamente, eu me chamo Samuel Magalhães, já estou nesse mercado de investimentos aí há 20 anos, aprendi muito aí com vários erros que cometi ao longo dessa jornada. Meu objetivo aqui é te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu. Bom, antes da gente iniciar aqui o vídeo, deixa eu fazer aqui um breve disclaimer aqui, que eu acho que é super importante para que fiquemos todos na mesma página. Esse vídeo ele tem um caráter meramente educacional e não deve, sob nenhuma hipótese, ser considerado indicação de compra, venda ou manutenção do MXRF ou de qualquer outro ativo. Cabe a você, enquanto investidor, fazer sua própria análise ou recorrer a um profissional ou empresa com a devida autorização para tal. Disclaimer feito, vamos aqui então entrar no tema do nosso vídeo. Eu já vou compartilhar aqui com vocês o Status Invest. O Status Invest vai estar, descrição aqui, o site vai estar na descrição do vídeo, mas você já deve conhecer, um site bastante conhecido entre os investidores, não só de fundos imobiliários, mas de ações também. E eu estou aqui com o MXRF11 aberto, né, para a gente discutir aqui um pouquinho sobre o fundo. Vamos lá. A gente vai abrir aqui o relatório gerencial depois de entrar aqui no Status Invest, mas eu sempre gosto, quando eu faço esse processo de análise, primeiro fazer um filtro aqui, utilizar o Status Invest como filtro do fundo, para depois, aí sim, analisar o relatório gerencial daqueles fundos que eu entender que faz sentido aqui para mim. Bom, a gente tem aqui o valor atual, 9,05, mínima das últimas 52 semanas, 8,54, máxima 9,65. Então, ele está aqui meio que no meio, né? Se a gente colocar aqui um ano, que são as 52 semanas, a gente vê aqui que entre a máxima e a mínima, ele está meio que no meio termo, né? Quando a gente pega aqui um horizonte de 5 anos, ele também não teve, assim, digamos, uma grande modificação, ele chegou aqui a bater R$ 10, depois caiu aqui para 8,36, 35, e aqui agora está 9,03, o dividend yield dos últimos 12 meses, né? Ou seja, o valor que você teria recebido de dividendos, está aqui 12,71%, ou seja, se você, para cada cota do fundo, né, cada 9,05 investidos, nos últimos 12 meses, o fundo te pagou R$ 1,15. Então, esse é o cenário atual. Aqui a gente tem um valor patrimonial por cota de 9,19, ou seja, relação preço-valor patrimonial de 0,98, temos aí 2% de desconto. É um desconto muito pequeno, mas é um desconto, não deixa de ser um desconto, né? Todo desconto é bem-vindo. Aqui um valor em caixa 0,35%, ou seja, o fundo tem pouco ativo em caixa, o que, como tudo na vida, tem os dois lados, né? E isso quer dizer que provavelmente os gestores do fundo já encontraram no mercado ativos interessantes para alocar praticamente integralmente os recursos do fundo. O ponto negativo é que isso deixa o fundo também sem margens de manobra, caso surjam boas oportunidades, quer seja aí para aquisição de algum fundo ou algum outro ativo, né, de dívida ou até mesmo algum imóvel. A gente tem aqui o número de cotistas, e esse foi o motivo de eu ter escolhido o MXRF11, que hoje provavelmente é o fundo com o maior número de cotistas na Bolsa, né? Tem aqui, como você pode ver, 1.273.334 cotistas. Isso se deve por quê? Isso se deve muito porque o MXRF11 ele foi um dos primeiros fundos, não vou lembrar de cabeça se ele foi o primeiro fundo não, mas o MXRF11 foi um dos primeiros fundos a trabalhar na base 10, né? Ou seja, tem uma cotação aqui na casa dos R$ 10. Hoje, como você pode ver, está um pouquinho abaixo disso. O que faz com que aquele investidor que tem pouco capital, às vezes o cara quer investir aqui R$ 50, que pode ser o caso de você que está me assistindo, consegue aqui comprar suas 5 cotas do MXRF11 e começar a fazer a bola de neve trabalhar a seu favor. Então, isso fez com que o MXRF11 se popularizasse muito
no mundo dos investidores, né? E também aquele investidor que às vezes tem um pouco mais de capital, mas sempre tem aquela sobra ali, né? Pô, fiz minha alocação aqui nos outros fundos, sobrou aqui, sei lá, R$ 90. Não, deixa eu pegar aqui, comprar 8 cotas, 9 cotas do MXRF11 para ir fazer esse dinheiro trabalhar, né? Então tem muito desse viés. Aqui o último rendimento, como você pode ver, rendimento aqui de 9 centavos, né? O que dá na cotação base da época, que era 9,09, um valor aqui de 0,99, praticamente 1%. A data base aqui de 28 de fevereiro de 2025, data do pagamento 18 de março de 25. Né? Sempre lembrando que a data base é a data a qual você que tem um ativo em carteira consegue ser remunerado para tal, né? Ou seja, se você finalizou dia 28 de fevereiro com o MXRF11 da tua carteira, dia 18 de março você receberia aqui esses 9 centavos por cota. Isso que significa, aqui você consegue acompanhar um pouco do histórico, né, de 2024 a 2025, mas se você quiser colocar aqui os últimos 5 anos, dá até para ver por ano, você consegue ver como é que está a evolução do MXRF11. Então, 2021, ele distribuiu 95 centavos por cota ao longo de todo o ano, né? 2022, R$ 1,21, 2023, R$ 1,38, 2024, R$ 1,17, 2025 até o momento, né? Tivemos aí 2 meses, 18 centavos, aqui ele vai mostrando um pouco do histórico, aqui ele mostra que é a data das subscrições, eu vou passar aqui rapidamente para a gente ir aqui para o que interessa, e o vídeo não ficar muito longo. Essas informações aqui todas são antes, tá? Mas eu vou deixar para a gente analisar isso quando estivermos no relatório gerencial. Aqui, ó, mostra sempre, é sempre legal ver isso aqui, alguns imóveis fazem parte do fundo, né? Não é um fundo de lajes ou de galpões, né? Não é um fundo de tijolo, como a gente costuma chamar, então tem aqui poucos ativos que foram ativos aqui, provavelmente derivados de alguma permuta, alguma dívida, alguma garantia aqui de dívida, enfim, então você pode ver que é uma quantidade ínfima aqui de ativos, né? Aqui alguns FIIs que ele tem no portfólio e mostra aqui sempre quanto isso representa do patrimônio líquido. Então, a gente também olha isso aqui um pouco mais no detalhe lá no relatório gerencial. Aqui, FIIs que possuem MXRF11 no portfólio, isso é legal porque no relatório gerencial não vai aparecer, então aqui a gente consegue entender quais são os fundos que acreditam no MXRF11, né? Quais são as gestoras. Temos aqui primeiro o Tegar, temos aqui o ITRI, Kisu, enfim, é sempre interessante você analisar, principalmente os FOFs, né? Os fundos de fundo, como é o caso aqui do CAFOF, do RBFF, ou do próprio Kisu aqui, enfim, porque isso demonstra em que medida esses gestores estão comprando a ideia aqui do ativo, né? E aqui no final você sempre pode ter acesso aqui ao relatório gerencial. Eu já deixei aberto aqui para a gente ver. Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial aqui deixa eu diminuir um pouco para facilitar aqui a nossa análise. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial do MXRF11. Aqui algumas informações que a gente já viu aqui no slide anterior. Essa aqui é interessante. Olha, ele mostra aqui que nos 12 meses você teria tido um retorno aqui de 113,87% do CDI no período, né? Então, a turma que está olhando aí, taxa de juros, esse é um parâmetro aqui sempre importante para ser analisado. Aqui algumas informações aqui do fundo, taxa de administração, que é informação sempre interessante ser analisado. Aqui, me parece em linha com o que a gente tem no mercado, nada de muito diferente. Aqui o patrimônio líquido, quantidade de cotas. Aqui fala sempre da tributação, né? Lembrando que os fundos imobiliários, eles têm a isenção tributária aqui do imposto de renda, né, para o rendimento, né, ou seja, o valor que você recebe ali de proventos do fundo, mas você é tributado em 20% sobre o ganho de capital, caso você venda suas cotas aí com o lucro. Aqui ele tem um comentário gestor que eu acho que é sempre interessante se analisar, né? Nem todo investidor analisa o relatório gerencial do fundo, mas esse é um documento aqui que, no meu entendimento, é imprescindível para você
enquanto interessado, enquanto detentor das cotas do fundo, analisar para entender um pouco a visão do gestor aqui. Sempre tem uma visão um pouco macro, né? Como você pode ver, começa falando aqui de IPCA, da taxa Selic, aqui, da inflação e etc. E aí entra aqui um pouco no panorama do fundo, né? Então é importante aqui você entender um pouco dessas principais informações aqui que ele vai passar do fundo aqui, por exemplo. Ele fala que no book de CRIs foram integralizados 28,32 milhões em novas operações. Aí aqui fala sobre a equipe de gestão. No book de permutas financeiras foram realizados novos investimentos, montante de 3,89 milhões. No book de FIIs, emissão primária no montante de 50 milhões. Né? Aqui ele vai sempre passar aqui um overview do fundo nessa parte inicial, interessante você entender. Aqui fala um pouquinho de alguns dos últimos eventos. Aqui ele vai falar um pouco já daquilo que estava mostrando antes aqui para a gente, né? Lembrando aqui, ele faz o seguinte comparativo com o CDI, ó, que teria dado aqui 96,79% do CDI no período. Porém, isso é livre de imposto, né? E o CDI, quando você está exposto no CDI, por exemplo, através de um CDB, você tem que pagar os 15% de imposto de renda. Então, aqui ele já faz aqui essa parametrização, digamos assim, que dá um equivalente aqui a 113,87%. Aqui você tem o fluxo financeiro aqui da operação. É sempre interessante você entender, né, que referente ao mês de janeiro agora de 2025, você entender da onde está vendo a receita do fundo, né? Isso vale para fundo imobiliário, vale para ação, vale para tudo, tá? Se você quer investir no ativo, é super importante você entender como é que esse ativo gera receita, porque no final do dia é essa receita que vai ser distribuída para você enquanto investidor. Então, se você não entende, né, como é que é essa matemática, como é que está essa linha, tanto das receitas quanto das despesas, provavelmente você não vai ter parâmetros suficientes para tomar uma decisão mais assertiva sobre a compra, a manutenção ou a venda desse ativo aqui no teu portfólio. Então, esse é um ponto aqui fundamental para que você analise. Então, a gente tem aqui, ó, desses totais de R$ 42.870.231 auferidos de receita em janeiro de 25, um total aqui de 2,5 milhões de receitas de permutas, um total de 5.165.000 de receitas de FIIs, um total de 34.641.000 de receitas de CRIs e um total de 563.041 de receitas de LCI renda fixa, né? Então você vê aqui que realmente majoritariamente aqui são receitas de certificados de recebíveis imobiliários. A despesa aqui, despesas operacionais, 3.157.000, o que dá um resultado aqui de 39.712.317 e um rendimento distribuído de 39.359.277. Ou seja, essa diferençazinha aqui, desses 712 para esse 359, ele vai fazendo em caixa, e aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai distribuir, lembrando que os fundos imobiliários, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos a cada semestre, né? Geralmente os fundos, eles acabam linearizando isso aí para fazer uma distribuição mensal, até porque, via de regra, o investidor de FII é aquele investidor rentista, né, que precisa daquela renda para pagar ali as despesas do mês, etc. É muito esse perfil do investidor. Então, entendendo isso, os gestores já acabam fazendo essa distribuição ali de maneira linear, mas geralmente naquela última distribuição do semestre sempre sobra ali uma gordurinha e acaba sendo uma distribuição um pouco maior, né? Então, é assim que costuma funcionar. Aqui tem algumas explicações aqui para quem não entender algum dos termos aqui abordados, né? Sempre tem um glossáriozinho ou aqui ou no final, então caso você não tenha entendido, fica à vontade aí para analisar. Aqui a gente tem uma composição dos resultados do caixa por mês, você vai acompanhando aqui essa evolução e aqui também de acordo com cada linha de receita, né? É sempre importante que você analise como é que está a evolução disso ao longo do tempo.
Aqui também tem um acumulado dos últimos 6 meses para você olhar com um pouco mais de contexto. Aqui tem a rentabilidade também, no caso aqui desde janeiro de 23 até agora, né, aqui dos últimos 24 meses. Aqui tem uma série de parâmetros aqui que ele faz uma série de comparativos aqui que você pode analisar. Aqui ele mostra o volume de negociação no mercado secundário, né, tanto pelo volume negociado quanto pela quantidade de negócios gerados, aqui ó, número de negócios, volume negociado. Aqui você pode também fazer esse acompanhamento. E aqui começa a ficar a parte mais interessante, né? Temos aqui, por exemplo, composição do portfólio, 79,7% em CRIs, né? Em certificados recebíveis imobiliários, ou seja, instrumentos de dívidas. Aqui temos também 12,2% a participação de FIIs, aqui 6,7% em permutas financeiras, e aqui temos também aqui um percentualzinho aqui em caixa, né? Aqui no caso, aqui 1,4%. Aqui o LTV médio, né, de 50%, e aqui a taxa de aquisição, acabei não passando, isso aqui é super importante, a taxa média de aquisição, né, o que é que isso significa? Taxa média de aquisição é o volume ao qual essas dívidas foram contratadas, né, ou seja, esse contrato. Se a gente pegar, por exemplo, um certificado de recebível imobiliário, ou seja, o fundo está emprestando dinheiro ali para uma operação, por exemplo, uma construtora que está levantando um edifício ali, residencial ou comercial. Aqui, valor está sendo remunerado. Então, ele está sendo remunerado aqui, quando o indexador é o CDI mais, ou seja, esse mais seria mais 2,62%, né? Ou seja, ele é remunerado pelo CDI mais 2,62%. IPCA mais, no caso aqui, a inflação, ou INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, em 8,75%, e o GPI mais 5% aqui é pré, não temos nenhum pré aqui. Né? E aqui o spread de crédito ficaria em 141 base points aqui, e o LTV médio, que no caso o LTV é o montante de garantia que tem sobre as operações, né? Ou seja, se eu estou financiando aqui, por exemplo, uma construção aqui, se eu estou emprestando para uma determinada construção, para uma determinada construtora, 100 milhões de reais, isso significa que eu tenho aqueles 100 milhões, eu tenho o dobro disso como garantia, né? No caso da LTV aqui significa loan to value, ou seja, o valor que eu estou emprestando aqui é 50% daquele que eu tenho de garantia, que pode ser a garantia de um aval aqui dos donos, né, da construtora, de cotas da própria construtora, ali do próprio empreendimento, do saldo do empreendimento, de algum outro imóvel, algum outro lastro aí que é colocado como garantia, enfim. Então, isso dá uma boa margem de segurança, né? Principalmente quando a gente pensa em ativos imobiliários, quando a gente vai fazer essa negociação aqui a mercado, você precisa ter uma margem de segurança, porque não é interesse do fundo ficar com esses ativos em carteira. Então, ele precisa liquidar isso para transformar em dinheiro, para, no caso aqui, colocar em outros instrumentos de dívida. Então, se ele tem essa gordura, ele consegue, digamos assim, queimar o ativo rápido, né, com um bom desconto e fazer caixa e seguir a vida dele, né? Porque tanto os fundos quanto o banco não têm interesse, não são imobiliárias, não são corretoras, não são construtora, então ele precisa transformar isso em dinheiro para seguir aqui a jornada deles, né? Temos aqui o deságio por cota patrimonial ao longo do tempo, né? Ele também faz essa mensuração. Aí aqui ele fala um pouquinho dos CRIs, né? Sempre importante você entender isso aqui no detalhe. Eu estou passando rápido, só para dar um overview aqui do relatório gerencial do MXRF, para que você possa entender. Mas é super importante que você que é investidor, que você pelo menos na primeira vez que você for investir no fundo, né, ou seja, a gente investir no fundo, você analisa com muito cuidado isso aqui, aí depois você pode espaçar um pouco mais, né, às vezes analisar ali a cada 2, 3 meses, lógico que o ideal é que você analise mensalmente, mas até porque, via de regra, você vai ter alguns fundos na carteira, talvez você possa ali revezar um pouco, em um determinado mês você escolhe ali 2, 3 fundos para analisar, no outro mês escolhe outros 2, 3, enfim, aí você vai revezando. Não é o cenário ideal, mas é muitas vezes o cenário real, né? Tendo em vista
que os investidores não têm tempo, não têm saco e tudo mais, mas pelo menos da primeira vez, pelo menos para entender no detalhe, aqui o fundo que você vai investir se propõe, é super importante que você faça esse tipo de exercício de análise. Então aqui, ó, no book de Cris, ele vai mostrar como é que está dividido. Ele tem aqui praticamente um terço, né, 33,66% em imobiliário residencial, né, prédios, enfim, 20,8% em outros, 17,49% em varejo alimentício, né, ou seja, supermercados, 9,19% em varejo, 6,78% em propriedades em geral, digamos assim, 6,90% em shoppings e 5,80% no agronegócio. Né? E aqui mostra que a grande maioria, 84,54%, é atrelado ao IPCA, 15,42% atrelado ao CDI+. E aqui a gente tem, isso aqui é interessante você entender, né, a questão aqui das prioridades. Aqui ele tem, no caso, única, o que seria a cota única? Seria uma cota onde todo mundo aqui está no mesmo patamar, né? Você não tem distinção entre os credores aqui da operação. Quando a gente vem aqui, por exemplo, para uma subordinada, né? Uma subordinada, melhor, deixa eu até colocar aqui por grau de prioridade, que eu acho que vai ficar melhor para você entender. A sênior seria o grau 1 de prioridade, né? Ou seja, são aqueles investidores que, em operação tendo algum problema, eles têm prioridade no recebimento dessa dívida. Depois, você tem ali a subordinada, que seria, digamos, a escala logo em seguida da cota sênior. E por último, a mezanino, que seria aquela cota ali que das três aqui seria a que você tem um grau menor de prioridade, né? Ou seja, aquelas cotas mezanino, e via de regra você é melhor remunerado por isso, né? Por ter um grau de prioridade a quem aqui menor nesse recebimento. Então é interessante você entender isso. E como você pode ver, a grande maioria aqui é única, né? Ou seja, todos os credores estão aqui no mesmo patamar de recebimento, não existe aqui uma distinção. O que você precisa se atentar, eventualmente se preocupar, é se você estiver investindo num fundo que teria aqui um número muito representativo de cota aqui, né, subordinada ou mezanino. Esse é um ponto aqui de atenção. Aqui o vencimento e durations dos CRIs, né? Então aqui, como você pode ver, a grande maioria, né, está aqui para 2031 e adiante, ou seja, temos ainda o horizonte grande, ou seja, a gente tem uma duration aí superior a 5 anos, né? Perdão, a duration aqui, como você pode ver, 20%, os vencimentos aqui é que a gente está com 67%, né? Aqui para 2031 para frente, ou seja, já tem uma dívida grande contratada ao longo desse período e, como tudo, tem dois lados, né? E isso acaba representando, como vai ter uma demora ainda nesses vencimentos, acaba representando uma certa limitação por parte aqui do fundo de, eventualmente, devido às novas condições do mercado, ele fazia aqui grandes alterações na formatação da sua dívida, na formatação da sua estrutura financeira, porque ele tem aqui boa parte disso contratado aí para o horizonte mais longo de tempo, né? Esse é um ponto aqui importante aqui para se analisar. E aqui ele faz a distinção aqui, né, dos CRIs por operação em si, né? Então, aqui você consegue pegar, por exemplo, aqui, ó, o devedor Birman 32, fala aqui emissão, quantidade, volume, ó, 143 milhões, 145 milhões,33, perdão, uma duration aqui, né? Ou seja, quantos anos vai levar aqui essa operação? A operação que ainda vai durar 4,1 anos e representa aqui 3,63% do patrimônio líquido do fundo, né? A operação foi fechada aqui em setembro de 24, vencimento aqui setembro de 2030. Então, isso aqui é para você ficar aqui atento. Indexador IPCA mais 8,98% aqui mensalmente. Fundo é remunerado aqui. Existe uma série de outros ativos aqui que ele vai mencionando, que você pode dar uma olhada com calma aqui.
Evidentemente, o investidor pessoa física, né, sendo muito franco, para o gestor, dependendo do tipo de operação, dependendo do tipo de credor, já é difícil ele ter essa análise, porque nem todos esses credores aqui, esses devedores, perdão, tem um balanço auditado, tem informações públicas, né? Lembrando que às vezes são devedores de segunda linha, são empresas menores, até pelo porte da operação você consegue ver isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma operação aqui de 2,72 milhões. É uma operação pequena, né? Então, muitas vezes, um fundo que o credor que está recebendo esse volume é um credor às vezes de segunda linha, às vezes não, mas enfim, às vezes pode ser um credor de segunda linha que não tem informação muito fidedigna para ser analisada. Então, até o próprio gestor do fundo tem dificuldade, quem dirá você, que é um investidor pessoa física, né? Então, aqui é mais para você ter uma noção e principalmente verificar se não existe nenhuma a representatividade muito grande aqui do patrimônio líquido nessas operações. Aqui não tem nenhuma que ultrapasse 5%. Você vê que tem um nível de diversificação aqui bastante grande, né? O que acaba mitigando muito o risco. E aqui ele vai passar aqui cada um dos CRIs aqui desses principais, algum tipo de operação que tenha sido feita, né? Principalmente se tem algum aditivo no contrato, ou se tem algum ajuste, enfim. E aqui ele faz o detalhamento dos ativos, falando um pouquinho aqui sobre a questão das garantias, e aqui o comentário gestor sobre cada operação, então você pode entender aqui, ó, por exemplo, aqui do Birma, que foi aquele que a gente viu lá, alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, né? Aqui fala um comentário gestor, operação estruturada lastreada na compra de fração ideal do edifício ícone da Avenida Faria Lima, em São Paulo, por um fundo imobiliário. A operação conta com garantias robustas na forma de aval financeiro do imóvel e cessão fiduciária dos recebíveis. E aqui você pode ir analisando aqui individualmente cada um desses, se você tiver interesse em conhecer mais, volto a dizer, pelo menos da primeira vez, né, é importante que você faça essa análise. Depois, aqui não vai mudar muito ao longo do tempo, é mais uma questão de você ir acompanhando aqui a evolução desses parâmetros do fundo. Aqui a gente chega na parte da carteira aqui dos FIIs, né? Então, aqui é importante que você, principalmente esses FIIs que tenham maior representatividade, você procure entender a que diz respeito, né? Procure dar uma olhadinha, como é o caso do LP11 aqui, que representa 25,72% do book de FIIs, né? Não do total do patrimônio, lembrando. Enfim, tem alguns fundos aqui mais conhecidos, como a HGRU11, 12,59%, o GARE, 6,71%. Aí você vai dando uma analisada aqui em todos eles. Aqui ele fala também um pouco das permutas financeiras, né? Ele vai mencionar aqui, ó, o fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, mas oscilam em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Então, até eu acabei não passando, só para você entender como é que funciona um pouco dessa permuta financeira, né? É que o fundo ele empresta dinheiro ali para aquele ativo, e ao invés dele ficar com uma dívida, digamos assim, ele recebe, vamos pensar um cenário aqui de um loteamento, tá? Vamos imaginar que o fundo emprestou aqui dinheiro para uma loteadora que está desenvolvendo um loteamento. Ao invés dele ficar com aquela dívida, a loteadora ir pagando, ele recebe um montante de lotes. Aí, lógico, depende da negociação, mas muitas vezes ele atrela a venda desses lotes junto com a própria força de venda da loteadora, à medida que vai vendendo, ele vai recebendo ali, né? Então é uma maneira de, pelo lado ali da loteadora, nesse exemplo, você não ficar tão alavancado, né? Ou seja, ter uma dívida tão grande, ou seja, você mitiga ali o risco, e pelo lado do FII, você tem uma possibilidade também de ter um rendimento maior, se aquele empreendimento performar bem, se as vendas ocorrerem numa boa velocidade, enfim, se o ativo se valorizar, então tem um pouco desse fluxo, ele vai mostrando aqui como é que está funcionando aqui o fluxo dessas permutas aqui também, para que você possa entender. Aqui ele mostra, inclusive, quais são os empreendimentos, né? Então ele mostra aqui, por exemplo, ó, Brooklyn 2 em São Paulo, aqui o percentual das obras 6,7%, valor geral
de vendas 655 milhões, percentual aqui de vendas até o presente momento 73,9%, né, do imóvel aqui foi vendido, e a participação aqui no projeto de 18% do valor geral de vendas, né? Ou seja, esse empréstimo que foi feito aqui para o Brooklyn 2, de 76 milhões, ele representou aqui 18% do valor total, valor geral de vendas, ou seja, desses 655 milhões, né? Então, é basicamente essa conta aqui que é feita. Ó, vou aqui alocar 76 milhões e, em troca disso, vou ter 18% de 655. Arredondando aqui, para a gente tentar fazer uma continha de padaria, né? Vamos colocar aqui 20%, vamos arredondar aqui para 650 milhões, né? Então, 20% de 650 milhões vai dar ali mais ou menos 130 milhões. Ou seja, nessa operação aqui, a ideia é transformar 76 milhões em 130 milhões, né, grosso modo aqui, ao longo desse período. Aqui ele vai mostrar os outros empreendimentos aí que você analisa com calma para entender um pouco onde é que estão essas permutas, onde é que são essas obras, né, para ver se faz sentido, se você se sente confortável. Aqui vão alguns disclaimers, assim como o meu fundo imobiliário aqui tem os seus disclaimers. Então vamos lá, finalizando aqui, tentando responder aqui um pouco essa pergunta, né, que a gente estava aqui, deixa eu até voltar aqui para o Status Invest. Vale a pena ou não vale a pena investir no MXRF11? Um ponto que você precisa sempre se atentar na hora de fazer investimento, independente se é no MXRF11, algum outro fundo imobiliário, em alguma ação, onde quer que seja, é fazer um comparativo, né? Então, o que você precisa fazer, e aí o Status Invest ajuda muito nisso, ó, vamos aqui nessa parte de FIIs, ó, busca avançada, para a gente fazer aqui um comparativo do MXRF11 aqui com outros ativos. É sempre importante que você faça aqui um comparativo de outros ativos, e evidentemente cada um desses ativos aqui a gente vai olhar aqui na parte, deixa eu procurar, vamos procurar aqui, MXRF 11, deixa eu ver aqui, coloque aqui 7%. 7%. Coloquei aqui, ó, um dividend yield mínimo de 7%. Vamos colocar aqui um preço-valor patrimonial aqui máximo de 1%, né, para a gente não pagar mais que o valor patrimonial. Vamos colocar aqui 5 mil cotistas, uma liquidez mínima diária aqui de 50 mil reais, facilitar aqui, filtrar um pouco mais nossas buscas. Então, quando você estiver analisando, um ponto importante que você precisa fazer é esse comparativo, né? A gente pode começar comparando aqui pelo valor patrimonial, temos aqui o MXRF logo aqui praticamente no topo, ou seja, dos fundos aqui listados, é um dos que tem um menor desconto, né? Evidentemente, se a gente for aqui para o final dessa fila, a gente vai ter fundos aqui com bastante desconto aqui, né? A tríplice coroa aqui dos fundos, abre aspas, problemático, HCTR, o Versalhes e o DEVA. O que você precisa se atentar é para comparar maçã com maçã, banana com banana. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você for fazer esse comparativo, e evidentemente, a ideia que eu estou te passando aqui é para que você entenda algumas premissas e faça alguns filtros, é que você precisa entender que dentro desses fundos de papel, né, ou seja, de fundos de dívida, existem diferentes perfis. Existe aquilo que a gente chama do high yield, ou seja, fundos que são focados em operações mais arriscadas, via de regra, operações ali daquilo que a gente chama de não performado, ou seja, um ativo que ainda está em desenvolvimento, e muitos ativos de multipropriedade, né, de loteamento ou daqueles complexos ali de veraneio, né, às vezes numa praia do Nordeste, ou às vezes em Gramado. Tivemos muitos problemas lá com o Gramado Parques,
né, a turma do HCTR do Deva que o diga. Então, são ativos que, naquela tomada de decisão ali da pessoa física que está adquirindo as cotas ali do empreendimento, ele tem importância secundária, né? Porque é diferente de você estar adquirindo ali a sua casa principal, você está adquirindo imóvel de veraneio. Imóvel de veraneio, você teve ali um problema ali com o seu emprego, uma redução ali do seu padrão de vida, é a primeira coisa que você corta é ali o imóvel de veraneio, né? Então, isso fez com que houvesse um número de extratos muito grande nesses empreendimentos e por consequência, aí uma falta de pagamento para o fundo e também para os cotistas do fundo. Então, é importante quando você estiver fazendo esse comparativo, né, que você analise todos esses indicadores aqui em conjunto. O dividend yield é importante, é super importante. O preço-valor patrimonial é importante, super importante, principalmente, eu não vou dizer principalmente, porque para fundo de tijolo também é muito importante, mas para fundo de papel é muito importante, né? Então, o que você precisa fazer é uma análise em conjunto, né, do dividend yield, do preço-valor patrimonial, entender também um pouco da liquidez diária, né, que não seja não precisa ser uma liquidez tão elevada, como, por exemplo, 11 milhões, 4 milhões, mas que seja uma liquidez interessante, já te permite entrar e sair da operação. 320 mil, por exemplo, aqui no caso do SAD, já me parece ser uma liquidez bastante ok. Aqui o número de cotistas, para você ter uma noção aqui de como é que está esse mercado. Então, essa informação que você está vendo aqui sempre te ajuda a fazer um filtro, né, daqueles fundos, digamos assim, que têm um perfil parecido, que sejam ou high yield, ou seja, ou você vai comparar high yield com high yield, quer dizer, fundos mais arriscados com fundos mais arriscados, ou você vai comparar high grade com high grade, ou seja, fundos mais seguros com fundos mais seguros. Aí você, putz, Samuel, e como é que eu descubro isso? Você vai descobrir isso à medida que você for entrando em cada um desses fundos, entendendo onde é que esses fundos estão alocando capital, qual é o tipo de ativo, muitas vezes o próprio dividendo já diz isso, né? Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, os maiores dividendos. Não por acaso, né? Aqueles que a gente havia comentado estão aqui dos maiores dividendos, até porque a cota também se deteriorou muito, né? Então, quando a gente pega aqui esse histórico, acaba também deturpando um pouco esse valor. Mas, via de regra, esses fundos que têm aqui uma rentabilidade muito grande, não se engane, não tem muito almoço grátis, porque você tem um risco maior. Ah, quer dizer que eu não posso investir? Não, não é que você não pode investir, você pode investir. O que você precisa entender é os riscos a qual você está correndo e ver se esses riscos fazem sentido para você. Então, tem uma famosa frase do mercado que diz que não existe almoço grátis. Traduzindo aqui para aquilo que a gente está discutindo, significa que se você opta aqui por investir em um fundo que não tem um desconto tão grande com relação ao valor patrimonial e tem um dividendo que está em linha aqui com os pares, digamos assim, você está abrindo mão de uma rentabilidade maior para ter uma segurança maior, né? Ou você pode optar também por ter uma grande rentabilidade, mas ter também um risco, digamos assim, um risco que seja que seja condizente com a rentabilidade que você está recebendo aqui para essa operação, né? Resumo da obra, em que patamar estamos? Me parece que o MXRF11, né, para compor uma carteira, parece ser um fundo interessante, né? Evidentemente, você precisa comparar aqui com outros players, aqui no caso, o próprio KNSC me parece ser um bom player. Aqui também é um ponto, quando você vai analisar esse fundo, você precisa sempre ter em mente o indexador ali da inflação, né? Então, você precisa entender, por exemplo, se é um fundo que tem mais dívida atrelada ao CDI, se é um fundo que tem mais dívida atrelada ao IPCA, porque isso, dependendo de qual seja esse indicador, à medida que a taxa de juros vai subindo ou vai caindo, esse fundo pode ser mais ou menos impactado, né? Então, por exemplo, se você tem um fundo que é muito atrelado ao CDI e a taxa de juros, né, no caso ali a Selic vai subindo, esse fundo ele tende a ir entregando uma melhor rentabilidade ao longo do tempo. Porém, uma hora, essa curva de juros fecha e a Selic acaba diminuindo. Isso significa que aquela remuneração que o fundo contrata ali com seus devedores,
ela vai reduzindo, porque a Selic está reduzindo, então, consequentemente, a rentabilidade do fundo é a sua rentabilidade quanto cotista do fundo, ela vai reduzindo. Então, é importante que você entenda um pouco isso, né, para também na construção da sua carteira e entendendo a qual a qual tipo de indexador você está submetido e o que isso pode impactar à medida que a Selic vai aumentando ou diminuindo, para que você tome decisões aqui assertivas. Então, espero que as informações passadas sobre o MXRF11 possam ter te ajudado na tua tomada de decisão. Volto a dizer, o objetivo desse vídeo aqui não é te dizer para comprar ou para vender o MXRF11, é te passar alguns parâmetros para que a partir deles você possa fazer a sua própria análise e tomar a sua própria decisão. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like aqui, já se inscreve no canal para que você seja informado sobre novos vídeos como esse. E também vou te fazer um pedido. Se você tem algum outro ativo, quer seja de fundo imobiliário, quer seja de ação, quer seja de alguma outra coisa, já manda aqui um ativo que você gostaria que fosse analisado. Quem sabe em um próximo vídeo eu analiso aqui o ativo que você mandou. E aproveita para me seguir também lá no Instagram, @oinvestidor. Nos vemos em breve, espero que você tenha gostado. Fico por aqui. Tchau.